Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 7 de abril, quarta-feira da oitava de Páscoa. Vamos meditar o evangelho de hoje? O evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Eu não vou ler o texto porque é um texto muito longo, mas eu vou ressaltar alguns pontos do evangelho de hoje. Esse evangelho é um evangelho bastante conhecido, que é aquele evangelho que narra a experiência dos discípulos de Emaús. Os discípulos que caminhavam tristes, abatidos, desanimados por conta da morte de Jesus. E um primeiro detalhe muito interessante e importante é que, logo no início, depois de dizer que era o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, vai dizer que eles estavam caminhando, aqueles dois discípulos, para um povoado chamado Emaús, distante a 11 quilômetros de Jerusalém. Mas veja um detalhe importante. Diz o Evangelho que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Um primeiro dado importante. Eles estavam tristes, abatidos, desanimados por conta da morte de Jesus. E Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. E Jesus vai conversar com eles. Um primeiro ensinamento para nós, uma primeira mensagem para cada um de nós, meu povo. Quantas vezes nós também estamos assim, desanimados, sem esperança, abatidos, mas nesta hora, Jesus, ele também vem ao nosso encontro. Jesus vem para caminhar conosco. Agora, o fato é que, muitas vezes, nós estamos como os discípulos de Emaús. Diz o Evangelho que eles estavam como que cegos. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Quantas vezes nós também não reconhecemos a presença do Senhor nas nossas vidas? Por causa da dor, por causa do sofrimento. E claro, a mesma coisa que eu falava no evangelho de ontem, a experiência de Maria Madalena, podemos pensar também para os discípulos de Emaús. Eles não reconheceram porque estavam completamente abatidos, desanimados, sem esperança. Não foram capazes de reconhecer Jesus naquele momento difícil. Mas também Jesus tinha ressuscitado. Jesus estava na sua condição de ressuscitado e, portanto, com seu corpo glorioso. Os dois motivos pelos quais nós podemos aqui refletir, pelos quais eles, podemos dizer que eles não reconheceram o Senhor. Primeiro, pelo sofrimento que estavam vivendo por conta da morte de Jesus, e depois pela condição de Jesus, que estava ali na condição de ressuscitado. Mas o fato é que eles não reconheceram. O fato é que eles não reconheceram. E Jesus vai conversar com eles. O que vocês estão conversando pelo caminho? Eles até se espantam, tomam um susto diante da pergunta de Jesus. Por quê? Porque a morte de Jesus, todos ali em Jerusalém, nas cidades vizinhas, nos povoados, todos souberam o que tinha acontecido com Jesus. E de repente aquele homem que aparece ali para eles pergunta o que foi que aconteceu. É tanto que eles falam: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que foi que aconteceu esses dias. E Jesus ainda vai perguntar: e o que foi? E eles vão responder: Jesus, o Nazareno. Olha só, as palavras deles vão manifestar a, 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 a falta de esperança, o desânimo em que eles se encontravam. Eles vão dizer assim: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E olha só o detalhe, que revela a falta de esperança, que revela o desânimo, o abatimento em que eles se encontravam. Eles vão dizer: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Veja,
Em outras palavras, como se eles dissessem: nós acreditamos nele, nós o seguimos, mas ele morreu. E agora o que será de nós? Ele morreu. Já faz 3 dias que ele morreu. E como nós ficamos agora? E ainda acrescenta, né? É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos. Eles não acreditaram. Eles não acreditaram. E, meu povo, quando nós estamos abatidos, é difícil nós acreditarmos. O desânimo, a falta de esperança nos cega e nos faz não querer acreditar. Interessante. Por isso que a experiência com Jesus ressuscitado, somente essa experiência para renovar o nosso ânimo, para renovar a nossa fé, a nossa esperança. E quantos de nós hoje estão precisando fazer essa experiência com Jesus ressuscitado? E como eu dizia no início, Jesus é aquele que se manifesta na realidade concreta da nossa vida. Diante daquilo que nós estamos vivendo, de dor, de sofrimento, de desânimo, de tristeza, talvez de depressão, Jesus hoje se aproxima de você, como se aproximou do discípulo de Emaús. Porque ele sabe que você precisa fazer essa experiência para que você possa sair dessa situação de abatimento, de desânimo, de falta de fé, de falta de esperança. Ele se aproxima de você. Mas interessante, Jesus também revela que fala da incredulidade deles. Jesus depois, ele vai dizer, né? Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Meu povo, Jesus tinha falado que iria morrer. Jesus tinha falado mais de uma vez: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, vai ser rejeitado, vai ser morto, mas ao 3º dia ressuscitará. Jesus tinha dito isso. Coisa que os profetas e Moisés já no Antigo Testamento também tinham anunciado. E é por isso que Jesus está dizendo: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Nós também muitas vezes não somos diferentes. Nós que muitas vezes conhecemos a palavra de Deus, nós que já chegamos à fé, quantas vezes nós ficamos assim desanimados a tal ponto de não enxergarmos a presença de Deus, os cuidados de Deus na nossa vida. Cuidado, meu povo. Por isso que a nossa experiência com o ressuscitado deve ser diária. A nossa experiência com o ressuscitado não é somente aos domingos. Domingo principalmente, porque é dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Mas é todo dia. Na oração, na meditação da palavra e principalmente na Eucaristia. Eles estavam ali, Jesus começou a pregar para eles. Jesus começou a explicar-lhes as Escrituras que falavam a seu respeito. E depois, quando se aproximavam da cidade, se aproximavam de Emaús, Jesus fez de conta que ia passar adiante e eles convidaram Jesus: mestre, fica conosco. Jesus aceitou o convite. Talvez o que esteja faltando na sua vida é esse convite. Convide Jesus hoje. Fica comigo, Senhor. Fica conosco. E ele vai ficar. Jesus fica com eles e celebra a Eucaristia. Diz o Evangelho que quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. O que significa isso? É Eucaristia. Eucaristia. Se vocês prestarem atenção, esse Evangelho de hoje fala dos 2 grandes pilares da Santa Missa: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Jesus, primeiramente, explica-lhes as Escrituras, liturgia da palavra, e depois Jesus senta-se com eles e celebra a Eucaristia. Toma o pão, abençoa, parte e distribui. Interessante que somente quando Jesus faz isso, diz o Evangelho,
Os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Eles reconheceram Jesus ali, naquele partir o pão, ou seja, na Eucaristia. Portanto, queridos irmãos e irmãs, para estarmos cada vez mais fortes, cheios do ânimo, cheios de fé, cheios de esperança, na alegria do ressuscitado, precisamos desses dois grandes alimentos, tá? Que são essenciais para a nossa caminhada, para permanecermos fortes e firmes na nossa caminhada. Palavra de Deus e Santíssima Eucaristia. Dois grandes tesouros da igreja. Palavra de Deus e Santíssima Eucaristia, ou seja, Santa Missa. A missa nos renova. A missa nos fortalece. A missa sempre nos renova e renova a nossa vida. E a missa é essencial. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.